Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que comparece aqui para assistência a essa videoaula de hoje. Aqui no nosso grupo de estudo nós estamos estudando o livro O Espiritismo na Senda Iniciática. Hoje vamos estudar o capítulo 35, que tem o título Médiuns de Entidades não são teurgos de espíritos. Os médiuns goéticos, candomblecistas, qualquer espiritualista retrógrado não se qualifica e nem se submete à prova do santuário, da senda das iniciações, não recebe o selo de Salomão para execução de magia branca. A prova do santuário aterroriza e muito poucos seres humanos conseguiram passar por esta prova. Todo aquele que passa vitorioso a prova do santuário recebe uma joia preciosa, o selo de Salomão. Trata-se de um anel cheio de luz inefável. Perde-o inevitavelmente o neófito que toca com a mão esquerda. Isso quem diz é o venerável mestre Samael, a Unveor. Somente os teurgos conseguem realizar verdadeiros prodígios por meio da magia branca, porque são extremamente obedientes aos mandos do Pai Celestial e sabe conciliar a sua vontade com a vontade divina do Pai. Os magos negros desobedecem à governabilidade de Deus, se insubordinam ante as deliberações do Pai Celestial. Outro significado do selo de Salomão: em cima o Pai, o Filho e o Espírito Santo; embaixo o poder que governa, isto é, o íntimo; o poder que delibera é a mente, e o poder que executa, a personalidade. Quando o poder que delibera e o poder que executa se insubordinam contra o governador, se rebelam contra o íntimo, o resultado é o fracasso. E isto quem diz é o venerável mestre Samael, a Unveor. Os espíritas e todos os espiritualistas retroativos são vítimas dos seus traidores internos, assomados às entidades traidoras que baixam neles. Os três traidores sabem como se apoderar dos poderes que deliberam e executam. Os bodhisattvas sabem, muitas vezes, receber mensagens dos mundos superiores. Os ignorantes confundem os bodhisattvas com os médiuns do espiritismo. Isso quem diz é o venerável mestre Samael, a Unveor. Há diferença enorme entre o médium de entidade e o teurgo, mediador de espírito puro. O médium é um negativo, o mediador é positivo. O médium é um veículo da serpente tentadora do Éden. O bodhisattva mediador é o veículo da serpente de cobre que curava no deserto os israelitas. Os grandes mestres sabem ditar mensagens com os lábios de seus bodhisattvas. As pessoas não entendem e confundem o medianeiro. As pessoas não entendem e confundem os medianeiros com os simples médiuns do espiritismo. As pessoas deixam-se levar pelas aparências. Isso diz o venerável mestre Samael, a Unveor. Os magos negros não podem traçar um círculo mágico no espaço onde estão durante a realização de seus trabalhos de magia negra, porque se assim agirem,
as entidades que são os diabos, exatamente com quem eles trabalham, não podem entrar naquele recinto e atender às suas demandas nas práticas espirituais dos magos brancos. A necessidade de limpar o ambiente usando as conjurações de Belilim ou de Salomão, em seguida fechar este ambiente com o circo mágico para evitar a penetração de qualquer entidade da loja negra. No selo de Salomão estão representadas as forças positivas e negativas do magnetismo universal. Nos trabalhos de alta magia, é necessário traçar um círculo ao redor, o qual seria totalmente fechado se não estivesse interrompido pelo selo de Salomão e os quem diz, o venerável mestre Samael Aumbeor, perdão, os espiritualistas ascendentes na cena iniciática devem providenciar o selo de Salomão, conforme ensina o venerável mestre Samael em seus livros. Os irmãos gnósticos devem fabricar o selo de Salomão com os 7 metais. Pode-se fazer anéis e medalhões com o selo de Salomão. Deve-se utilizar o selo de Salomão em todos os trabalhos de vocação e em práticas com os elementais, como ficou ensinado no Arcano 4. Assim diz o venerável mestre Samael Aumbeor. Os espiritualistas das iniciações ascendentes praticam a magia sexual, conforme reza o Arcano 6, para construir a espada flamígera, visando as lutas terríveis contra Satã em defesa do Cristo. O material de construção da espada flamígera é o sêmen, transmutado pelos magos brancos em sua máxima prática de magia sexual. O Arcano 6 é o enamorado tarô, o homem entre o vício e a virtude. O Arcano 6 é encadeamento, equilíbrio, união amorosa de homem e mulher. A luta terrível entre o amor e o desejo em lançamento. No Arcano 6 estão os mistérios do Lígamo e do Ione, bem como a luta entre os dois ternários. O Arcano 6 é a suprema afirmação do Cristo interno e a suprema negação de Satã. Isto quem diz o mestre Samael Aumbeor. Os médios e os demais espiritualistas retrógrados não possuem faculdades da alma desenvolvidas, tais como clarividência, telepatia, intuição, recordação de si mesmo, autoobservação de si mesmo, etc. Não possuem porque não praticam as F e não as construíram. Estas faculdades são da consciência solar e os médios não a possuem. Há pessoas que seguem a senda iniciática, praticam a ZF e constroem essas faculdades superiores da alma. Estes são os iniciados e mestres da loja branca, que podem ser chamados de mediadores de espírito, porque são teurgos, enquanto o médium intermedia entidades egóicas, o teurgo contata seres de luz. Também é certo que deve dizer, ao bem da verdade dos fatos, que há adeptos da loja branca que praticam a ZF, constrói 3 faculdades, se reveste de poderes divinos, mas por alguma razão deixam
a loja branca, ingressam na loja negra e passam a usar tais poderes a serviço do mal, se tornando um Anamusen da pesada. Em geral, os iniciados e mestres da loja branca são confundidos com médiuns por desconhecimento das pessoas leigas. Todos os iniciados e mestres com tais poderes sempre exerceram fascínio sobre a humanidade, porém não devem ser classificados como médiuns, uma vez que isto não corresponde à verdade. O que diferencia a comunicação entre um mediador da loja branca e um médium da loja negra são o grau e o modo de funcionamento da consciência deles, bem como a sua finalidade. O médium tem a consciência adormecida e sua consciência não atua durante o transe, pois é a entidade que entra em ação. O médium se comunica com a entidade da loja negra. O mediador da loja branca se comunica com seu próprio ser interno e com os outros seres divinais de modo consciente, para buscar orientação e mediar uma questão justa dentro das margens das leis cósmicas. O médium da loja branca atua de modo inconsciente e com avaliação das leis naturais do cosmos. Isso quer dizer, retificando, o médium da loja negra atua de modo inconsciente e com violação das leis naturais do cosmos. Portanto, o médium é negativo e reativo, e o teórico mediador é positivo e ativo. O caráter negativo do médium é característico da sua inconsciência, que acompanha suas experiências. Tudo neles geralmente se inicia por transes, e no decorrer dos quais lhe resta pouco ou nenhuma recordação. Isso se dá em nome de obsessão psíquica. A consequência desses transes no médium é o esgotamento da sua vitalidade e possíveis transtornos de ordem psíquica. O mediador é um mestre da loja branca e é capaz de receber de forma consciente informações dos mundos superiores através de seu bodhisattva. O mestre interno de um mediador sabe ditar mensagens por meio dos lábios de seus bodhisattvas. As pessoas comuns não entendem e confundem os mediadores com os pobres médios indefesos do espiritismo. O bodhisattva é também chamado de adepto por Helena Blavatsky. O médium é diametralmente oposto ao adepto, pois enquanto o primeiro é instrumento passivo e inconsciente de toda a classe de entidades astrais negativas, o que se encontram ao seu redor, o adepto é ativo, exercendo seu poder sobre si mesmo e sobre os poderes inferiores. Então, na sequência, vamos dizer o seguinte: nesse livro, o leitor atento irá perceber que o desenvolvimento das capacidades psíquicas deve vir acompanhado pelo estudo e prática das obras dos grandes mestres e mestras da loja branca. Em sua obra, os conceitos espirituais, esses mestres, em suas obras, os conceitos espirituais são extremamente grandiosos. Eles orientam o iniciante nesta caminhada. Na cena da iniciação, oferece ferramentas para o despertar da sua consciência
em direção à criação da alma humana, que é o Bodhisattva, para que este se torne definitivamente um adepto. O Espiritismo é uma escola espiritual pseudo-esotérica, em que se pese sua doutrina ser pouco mais elevada que as de muitas outras ordens religiosas, ele é delimitado por fronteiras bem definidas da trajetória iniciática. Acima dele, na dimensão iniciática progressiva, estão outras ordens espirituais, com doutrinas de iniciação crística superiores, tais como o teosofismo, o rosacrucianismo, a maçonaria, etc., etc. Acima de todas as escolas espirituais está o gnosticismo iniciático, a única doutrina que leva o aspirante à iniciação bedusta é a do gnosticismo iniciático progressivo. As doutrinas das outras organizações espirituais conduzem o neófito até onde ele pode ir, até o limite de suas fronteiras, e o deixa ali, pelo meio da estrada iniciática. A maioria dessas escolas, juntamente com o Espiritismo, não conhece a verdade sobre o ego, não concebe que o ego é um conjunto de eus, que é um conjunto de legiões ou entidades psíquicas. Muitas escolas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas dividem o eu em dois. Assegura enfaticamente que temos um eu superior, divino, imortal, e creio que o dito eu superior, o ego divino, deve controlar e dominar totalmente o eu inferior. Este conceito é totalmente falso, porque superior e inferior são duas secções de uma mesma coisa na geometria tridimensional euclidiana. Ao eu lhe encanta dividir-se entre superior e inferior, como diz o venerável mestre Samael. A maioria dos líderes religiosos, inclusive os espíritas, por estarem recheados de predicados egóicos, gostam de ostentações, de posições elevadas, etc., etc. Ao eu lhe agrada pensar que uma parte de si mesmo é divina, eterna e imortal. O eu gosta que o louvem, que lhe rendam culto, que o ponham nos altares, que o divinizem, etc., etc. Realmente não existe tal eu superior, tal ego divino, diz o venerável Samael. Os médios só possuem corpos lunares, por onde hospedam as suas próprias legiões de Deus e as entidades, que são as legiões de Deus, de gente que já morreu. O único que tem dentro dos corpos lunares é a essência e a legião do eu. E isso é tudo. A Atma, o ser, nada tem que ver com nenhum tipo de eu. O ser é o ser e está muito além de qualquer tipo de eu. Nosso real ser é impessoal, cósmico, inefável, terrivelmente divino. Desgraçadamente, o animal intelectual não pode encarnar ao seu real ser, que é Atma, Buddhi, Manas, porque tem unicamente corpos lunares
e estes últimos não resistiriam à tremenda voltagem elétrica de nosso verdadeiro ser. Então morreríamos, assim diz Venerável Samuel a um Beor. O médium do espiritismo ou de qualquer outra denominação espiritual perde a sua vitalidade, se decosmifica e ganha o karma da epilepsia por ceder seu espaço psicológico e seu corpo físico para a manifestação das legiões de Deus, aqui chama de entidades espirituais. Os demônios que habitam entre os corpos lunares não estão presos dentro de ditos corpos animais. Normalmente entram e saem e viajam a diferentes lugares ou perambulam subconscientemente pelas diferentes regiões moleculares da natureza. Depois da morte, o eu pluralizado continua entre os corpos lunares, projetando-se desde deles a qualquer lugar da natureza. Os médios do espiritismo emprestam suas matérias ou veículos físicos a esses eus de mortos. Tais eu mesmo, quando dão provas de sua entidade, ainda que demonstrarem ser o verdadeiro morto invocado, não é o real ser do falecido. O karma dos médiuns em suas vidas posteriores é a epilepsia. Todo sujeito epilético o é, porque em sua passada vida foi médium espírita ou espiritualista. Era Mestre Samuel Veor. Quem gosta desse assunto, dê aqui o seu ok e compartilha com seus amigos. Quiser ler o livro em PDF gratuitamente, ou o livro convencional impressos convencionais, aqui no link das descrições desse vídeo você vai achar o caminho que te conduz até lá. A paz reverencial.